A gente sempre soube que havia algo muito estranho, muito errado por trás das prisões do 8 de janeiro. Agora parece que a tampa do bueiro finalmente vai ser aberta e o que está lá dentro pode contaminar a imagem do Supremo Tribunal Federal para sempre. O deputado Marcel Van Hatten acaba de acender o pavio daquela que pode ser a maior bomba a explodir no colo do STF, a vaza-toga. Ele convocou uma testemunha que é o pesadelo de Alexandre de Moraes, seu próprio ex-assessor, um homem que promete expor o esquema que teria sido montado para prender e perseguir inocentes. A verdade está vindo e o mais impressionante é que ela vem de dentro do próprio sistema. Antes da gente começar, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Jonas Augusto e esse é o canal Orgulho Soberano. Se você é novo por aqui, te faço um convite. Se inscreva no canal para receber novos conteúdos e se você já é de casa, já clica no like para ajudar o canal. Bora lá? Vamos mergulhar fundo nessa história, porque ela tem o potencial de reescrever um dos capítulos mais sombrios e controversos da nossa história recente. Desde o dia 8 de janeiro de 2023, uma pergunta ecoa na cabeça de milhões de brasileiros. O que realmente aconteceu ali? E, mais importante, a resposta da justiça a esses atos foi proporcional, foi justa, foi legal. Para muitos de nós, a resposta sempre foi um sonoro não. A gente viu cenas que nos deixaram de queixo caído, centenas de pessoas, muitas delas idosos, mulheres, gente sem antecedentes criminais, sendo presas em massa, colocadas em ginásios em condições precárias e depois condenadas a penas pesadíssimas, maiores do que as de criminosos perigosos por crimes que em muitos casos não cometeram. A gente sempre desconfiou que havia algo mais por trás daquela fúria punitiva, daquela sede de vingança que parecia guiar as decisões do ministro Alexandre de Moraes. A gente via as audiências, via a forma como os advogados eram tratados, como o direito de defesa parecia ser ignorado, e sentia que aquilo não era justiça, era perseguição. Mas até agora, isso era, para muitos, apenas uma percepção, uma tese da direita radical, como a grande mídia gosta de nos chamar. Faltava a prova, a testemunha de dentro, alguém que pudesse confirmar as nossas suspeitas com conhecimento de causa. E parece que essa testemunha finalmente apareceu. Eduardo Tagliaferro, ele foi assessor direto de Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele estava lá no olho do furacão, ele via, ouvia e provavelmente participava da engrenagem que moeu a vida de centenas de brasileiros. E agora esse homem afirma ter um dossiê, um conjunto de provas, que pode colocar tudo por terra. E o deputado Marcel Van Hatten, em um ato de extrema coragem e de grande inteligência política, protocolou um requerimento na Comissão de Segurança Pública da Câmara para que o senhor Tagliaferro seja ouvido. Pensem na dimensão disso. O homem que assessorava o ministro que comandou a maior repressão política da nossa história recente agora, pode se sentar diante dos deputados e contar tudo o que viu. É a vaza-toga, em sua versão mais devastadora, porque não se trata de mensagens anônimas, mas de um depoimento, de uma testemunha com nome, sobrenome e, o mais importante, com acesso direto à fonte de todo o poder. E o que esse dossiê supostamente contém? Segundo as informações que já começaram a circular, as denúncias são gravíssimas. Tagliaferro afirma ter provas de uma operação montada para prejudicar a direita nas eleições de 2022. Pensem nisso. A gente não está mais falando apenas do 8 de janeiro. Estamos falando da possibilidade de a própria eleição presidencial ter sido alvo de uma manipulação vinda de dentro do sistema judiciário. É uma acusação que, se provada, abala os próprios alicerces da nossa república. Mas vamos focar no que o requerimento do Van Hatten se propõe a investigar, que já é, por si só, um escândalo de proporções gigantescas. Os abusos cometidos contra os presos do 8 de janeiro, o próprio deputado Marcel, ao justificar seu pedido, descreveu a situação com uma clareza que dói. Ele disse: "Está muito claro que as vítimas do 8 de janeiro não tiveram um devido processo legal. Elas sofreram perseguição." E ele dá um exemplo que é simplesmente inacreditável, mas que a gente sabe que é real. Ele conta o caso de uma pessoa que foi mantida presa porque tinha um post em sua rede social de 2018 falando sobre a prisão do Lula. Eu quero que você que está me assistindo entenda a gravidade disso.
Uma pessoa teve sua liberdade cerceada, ficou meses na cadeia, não por ter quebrado uma vidraça ou por ter agredido alguém, mas por causa de uma opinião política postada 5 anos antes dos acontecimentos. Como Van Hatten bem disse, isso é ridículo, isso é coisa de ditadura. E a denúncia vai além. Ele afirma que mesmo quando a própria Procuradoria-Geral da República, o órgão de acusação pedia a soltura de muitas dessas pessoas, reconhecendo que não havia motivo para mantê-las presas, o ministro Alexandre de Moraes teria dado ordens a seus assessores e juízes auxiliares para que elas fossem mantidas na cadeia. E qual era a condição para, talvez, quem sabe, elas serem soltas? Que as redes sociais delas fossem completamente checadas para ver se não havia mais nenhuma manifestação política que desagradasse o xerife. Isso é a confissão de que o critério para prender ou soltar não era a lei, não era o crime cometido, mas a opinião política do réu. É a definição clássica de preso político. O que o Marcel Van Hatten está propondo, com a convocação do ex-assessor, é justamente jogar a luz sobre esse porão escuro do STF. É entender como essas decisões eram tomadas. Era o ministro que decidia tudo sozinho? Quem eram os assessores e juízes que cumpriam essas ordens que, para muitos, são manifestamente ilegais? Existia um sistema, um gabinete montado para monitorar e perseguir opositores? Todas essas perguntas que até agora a gente só podia especular podem finalmente ser respondidas. Além de Tagliaferro, Van Hatten também quer ouvir os jornalistas Michael Schellenberger, Alex Gutentag, David Agape e Eli Vieira. Por quê? Porque foram eles, jornalistas corajosos, muitos deles estrangeiros, que tiveram a audácia de publicar as reportagens que a nossa grande mídia convenientemente ignorou. Foram eles que deram voz às denúncias de abusos, que mostraram ao mundo as violações ao devido processo legal que estavam acontecendo aqui. Trazê-los para uma audiência na Câmara é uma forma de dar um selo de legitimidade às suas reportagens e, ao mesmo tempo, de constranger a imprensa brasileira por sua omissão e, em muitos casos, por sua cumplicidade. O que a gente está vendo é uma tentativa corajosa de usar os instrumentos que ainda restam na nossa democracia para investigar os abusos cometidos por aqueles que deveriam ser os guardiões da lei. É o Legislativo, através de um de seus membros mais combativos, tentando fiscalizar o Judiciário. É exatamente para isso que serve a separação de poderes. E é exatamente isso que o STF, sob o comando de Moraes, tentou destruir nos últimos anos, ao se colocar numa posição de poder absoluto e inquestionável. Para mim, o depoimento de Eduardo Tagliaferro, se ele realmente acontecer, e se ele tiver a coragem de contar tudo o que sabe, pode ser o começo do fim para Alexandre de Moraes e para o seu reinado de terror. Porque uma coisa é ter a oposição denunciando, outra coisa completamente diferente é ter um homem que trabalhava no gabinete dele, que participava das reuniões, que provavelmente redigiu algumas daquelas decisões, confirmando tudo. É a testemunha ocular, é a prova viva, é o tipo de coisa que nem a blindagem da grande mídia consegue segurar por muito tempo. A gente precisa ficar muito atento aos próximos passos. A gente sabe que o sistema vai tentar de tudo para impedir que essa audiência aconteça. Vão tentar desqualificar o ex-assessor, vão chamá-lo de louco, de ressentido, de traidor, vão tentar abafar o caso, tirar o foco, criar uma nova crise para que a gente se esqueça disso, mas a porta foi aberta. A semente da dúvida, ou melhor, da certeza, foi plantada no coração do Congresso Nacional. E cabe a nós, cidadãos, pressionar os deputados, especialmente os da Comissão de Segurança Pública, para que eles não se acovardem, para que eles levem essa investigação até o fim. A justiça para centenas de famílias que foram destruídas pelo 8 de janeiro pode depender disso. A restauração da nossa democracia com certeza depende disso. Essa história da Vaza Toga é, para mim, uma das notícias mais importantes e esperançosas dos últimos tempos. É a chance de a gente finalmente saber a verdade. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o ex-assessor do Moraes vai ter a coragem de contar tudo? E você acha que o Congresso vai levar essa investigação adiante ou vai se acovardar? Deixa seu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre o futuro do nosso país. Se você também acredita que a verdade precisa vir à tona, deixa o seu like. E o mais importante, compartilhe este vídeo. Todos os brasileiros precisam saber que a verdade sobre o 8 de janeiro pode estar prestes a ser revelada. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano,
Agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a gente vai acompanhar cada detalhe dessa história. Um grande abraço.